De onde vem esse parágrafo? Bom, esse parágrafo é só para jogar um anzol para todo mundo ficar curioso e a gente vai chegar nele. A declaração de Flávio foi a gota d'água para Tarcísio decidir cancelar a visita a Bolsonaro. O que é que Flávio Bolsonaro disse que fez o Tarcísio desistir de visitar Bolsonaro? O Flávio falou demais. E acabou falando mesmo, sem piada. Mas enfim, aqui é para dar um anzol e todo mundo prestar atenção agora. Porque para explicar essa história, a gente tem que voltar um pouco no tempo e ir falando algumas coisas. Então tenha paciência. Vai levar uns minutinhos. Ontem pela manhã, Carlos Bolsonaro compartilhou a ele mesmo, falando tuxê. Tuxê é tipo sim, né? Tá vendo aí? Ah, avisei. Ele avisava o quê, né? O tuxê. Acertei. Uma postagem dele do dia 18, que ele dizia: o enredo é cristalino. Insistem diariamente em qualquer iniciativa que anule Bolsonaro e favoreça determinados interesses. Existe um acordo, confesso que não posso afirmar, mas todo o movimento se torna cada dia mais óbvio. Tentar anular Flávio e desqualificar a carta do último presidente virou ponto de honra entre os envolvidos. Tenho plena certeza do método e de onde isso vai chegar. Deram um choque esperando, depois, né, tentar dar o checkmate. Enfim, né, tem uma galera que não aceita o que está na carta, que é Bolsonaro falando que ele escolheu Flávio Bolsonaro de livre, espontânea vontade para seguir com o projeto que ele começou. Carlos Bolsonaro também tinha postado, sem falar nada, ele só postou a notícia. Robson Rodovalho diz que vai conversar com Flávio para discutir candidatura presidencial. E tá ali, né? Aquela não é só uma parte da matéria, mas a manchete mesmo era: bispo que dará assistência religiosa a Bolsonaro defende Tarcísio candidato. Né? Aí, por conta dessa questão do Rodovalho, muitas pessoas, né, começaram a se questionar. Pô, final de semana, tava todo mundo cobrando o Tarcísio, cobrando a turminha liberal. Aí o Flávio vem, passa a mão na cabeça de todo mundo, fala pra mim assim: não, vamos unir a direita. E a união da direita já ficou pra trás. Eles não deram nem um dia de trégua e já vieram tentar sabotar o Flávio de novo. Aí tu coloca ali a notícia, a gente comentou sobre essa notícia no dia. Ela fala, né, se Bolsonaro já escolheu o Flávio, se é pra ter união da direita, e o Tarcísio falou em vídeo que apoiará o Flávio, eu acho que eu posso pensar, né? Porque justamente o pastor autorizado pelo imperador a prestar assistência religiosa a Bolsonaro insiste no nome de Tarcísio e ainda lança dúvidas sobre a manutenção desse apoio. Quando se introduz incerteza onde publicamente há uma decisão, torna-se legítimo que os apoiadores de Bolsonaro cobrem e queiram saber onde estão pisando. Aí, por conta disso, o Vinícius também reclamou, né? Então o pastor que é próximo a Michele terá uma hora por semana com Bolsonaro. É um desejo de unir o campo da direita em uma candidatura que a chapa presidencial dos sonhos é o Tarcísio com a Michele. Olha, eu aceitei muito contrariado o pedido de trégua por união no campo da direita em torno do nome do Flávio, o escolhido pelo Jair. Enfim, na Carta dos Brasileiros, divulgada no dia 25 de dezembro. Não vi nenhuma manifestação dos dissidentes desde então por trégua e apoio ao Flávio, né? Não, apoio ao Flávio, somente as mensagens subliminares que não agregam ao bolsonarismo. Como não vejo esforço do lado de lá, então aqui volto a expor a patifaria que fizeram e que fazem com o Jair. Aí, rapaz, eu vou contar uma coisa. Cabe a Eduardo aí reforçar ou não. Eu falei com o Eduardo Bolsonaro aí nas últimas horas. Pude ligar, trocar umas palavrinhas com ele, perguntar algumas coisas. E uma das coisas que o Eduardo me disse, e ele falou: não, você pode falar que você falou comigo. Eu falei: tá bom, eu não sou de fazer isso. Eu falei: achava bom você fazer uma postagem na rede social que iria reforçar. Aí eu tinha lembrado de uma postagem do Carlos. Eu falei: cara, tem uma postagem do Carlos que dá pra pegar um gancho aqui no que o Eduardo me falou. Não tem nenhuma a ver uma coisa com a outra, que é o seguinte. Eduardo tinha me dito, né, eu tava perguntando, eu falei: pô, Eduardo, tá chato essa situação, né? Pô, tá acontecendo aí, o pessoal aí, pô, não aceita o Flávio e tudo mais. O pessoal fica nessa insistência. E Eduardo me falou que, cara, o pessoal fica nessa insistência, e eu acho que vocês entendem, porque quando vai um Rodovalho da vida, ele tá tendo lá uma hora junto ao Jair. E o Jair, ele não tem internet. O Jair não tem rede social. O Jair não sabe o que tá acontecendo. Então, o pessoal acha que ainda tem chance de reverter essa situação porque Bolsonaro poderia ser influenciado pelas notícias que ele recebe. Vocês acham que a Globo, a SBT, Record, a TV aberta tá comentando sobre esses assuntos da forma como deveria? Talvez nem seja notícia. E aí Eduardo me falou até que, assim, a esperança que tem, muito mais pra saber o que tá acontecendo, é rádio. Aí quando Eduardo me falou isso, eu lembrei da postagem do Carlos. Aí eu fui atrás e falei: e é isso aí mesmo. O Carlos tinha feito uma postagem dias atrás, 8 de janeiro. Eduardo até brincou, falou: podia era botar uma propaganda na rádio, né? Era pedir pra alguma rádio discutir sobre os assuntos que estão acontecendo na rede social.
Mas o Carlos falava, hoje, quinta-feira, 8 de janeiro, visitei o Jair, que segue preso de forma ilegal e desumana, em uma sala insalubre e molhada de cerca de 8 metros quadrados, soluçando, agora tomando antidepressivos, utilizando aparelhos para apneia do sono, sem exercícios primordiais, com traumatismo craniano leve, sem acompanhamento ideal para evitar a piora de seu estado clínico, psicológico e físico. Aí veja agora. O presenteei com um novo rádio de pilha, para que ao menos possa escutar algumas estações, pois o anterior não funcionava direito e visto que não tem uma pequena TV com capacidade de assistir um canal de YouTube e acompanhar notícias e outras informações. Eu só peguei isso daqui mais para ilustrar o que Eduardo comentou. Eduardo comentava, então assim, essas visitas que Bolsonaro vem recebendo há um certo tempo, né, são as informações que ele recebe. Sim, Bolsonaro às vezes é o Carlos uma vez só por semana, o Flávio uma vez só por semana. E aquela visitinha que levava ali 30 minutos. Em 30 minutos é dar um beijo, um abraço, falar que ama, perguntar como tá. O tempo que às vezes só pra falar de alguma coisa assim, da política, coisa, às vezes o cara nem quer falar disso, né? Às vezes você imagina, Bolsonaro com 1001 problemas. Mas tu fala, pô, meu pai, tu tá aqui, tu tá sofrendo, tu tá sendo perseguido, tá sendo maltratado, tu tá sendo torturado e a tua vontade não tá sendo obedecida. Às vezes o cara não quer nem contar, né, o que tá acontecendo pra evitar ainda mais desgaste em relação a Bolsonaro. Pois bem, nos últimos dias também, eu falei que ia demorar pra gente chegar aí na fala do Flávio que fez o Tarcísio desistir. Eu tinha feito uma postagem, para bom entendedor, dá pra entender. Aquele dia em que certas pessoas saem do pedestal pela primeira vez e os comentários de cobrança do povo são maioria. Você pergunta lá e você tenta descobrir quem poderia ser. Aí o Carlos faz um comentário naquela linha dele de deixa a conclusão pro leitor. Plateia controlada, bilhões e milhões injetados e com a forcinha do sistema parece fácil. Mas aí vem a realidade fora da bolha, né? Fora do ambiente controlado. O quase impossível sempre foi tentar ajudar e pedir pra segurar o ímpeto. Só se segura aí, velho. Mas não adianta, porque o ego cega. O ego cega. Só pra deixar claro, eu li essa reflexão no livro, pois é, também não sei do que o Carlos tá falando. Nem o Petrópolis, que só postou as imagens. Sobre a união da direita ainda, Paulo Figueiredo comenta assim, ó. Eu sou totalmente favorável ao discurso de união promovido pelo Flávio Bolsonaro, que inevitavelmente precisará de um apoio amplo para se eleger. Todos os que quiserem somar devem ser recebidos de braços abertos. Essa é uma posição que defendo há muito tempo, inclusive em situações que envolveram nomes improváveis como o próprio Mr. M ou até o Ciro. A cobrança que eu e muitos outros eleitores temos feito vai exatamente nessa direção. Os nomes mais relevantes da direita, mais do que qualquer outros, deveriam estar plenamente alinhados desde a primeira hora. Não existe isso de liderança de direita ficar em cima do muro, ser dúbia ou ficar hesitante nesse momento. Apoio se demonstra de forma clara, pública e entusiasmada, com projetos pessoais colocados em segundo plano. Essa cobrança, o candidato querendo ou não vai continuar. E deve continuar. É assim que funciona. O eleitorado cobra e sinaliza expectativas. O candidato constrói pontes e recebe apoios de braços abertos. Cada um no seu papel. Aí, ontem já, o Eduardo tinha feito uma live para reforçar algumas coisas. Carlos nem colocou legenda, nada, né? Ali só umas palavras que botaram em cima do vídeo, né? Tipo a marca d'água. É que Eduardo falava nesse comentário. Vamos ouvir Eduardo. Porque a minha declaração foi sim de apoiar qualquer um que se colocasse oposto ao Lula. E qual o problema de você falar a verdade? Ou você que é de direita não votaria em qualquer pessoa que fosse antagônica ao Lula? É claro que votaria. E eles sabem disso. É por isso que eles acham que derrubando o Flávio Bolsonaro, eles podem ganhar. Eu não tô falando de Tarcísio, eles podem ter outro candidato que vai ganhar do Lula, porque vai contar com seu apoio. Eu já adianto que isso aí é ledo engano. Primeiro que a campanha do Flávio está tudo vapor e não será derrubada. Segundo, é que se isso porventura chegasse a se verificar, o que não irá, qual o sentimento que você faria, que você teria no seu coração? Que pessoas trabalharam para chantagear Bolsonaro e numa negociata espúria, inescrupulosa, suja e vil, tiveram êxito. E agora estão querendo se vender para você como as pessoas mais maravilhosas do mundo. Isso não vai ocorrer. Então o presidente Bolsonaro já falou. E eu aqui, me desgastei com a minha base para dizer, sim, se for o Tarcísio, se for o Zema, se for o Ratinho, se for a Michelle, se for o Caiado, desde que Bolsonaro tenha uma vontade livre. É bem importante dizer isso. Porque se botar uma arma na tua cabeça e falar, fala que o céu azul é vermelho. Você vai falar que o céu é vermelho. Mas isso não é expressão da realidade e da verdade. Então o Bolsonaro já indicou o candidato dele. E não foi uma indicação à base de coação, de constrangimento ilegal. Seu filho, que desde que nasceu praticamente ouve falar de política dentro de casa. Um cara que está na política, como deputado estadual, tendo sua primeira eleição em 2002. Advogado, businessman, senador da República. Eduardo faz questão de gravar um vídeo falando, eu apoiaria qualquer um. Se eu apoiaria qualquer um, é por quê? Porque ele também queria apoio de qualquer um, né? Assim, gente, o que fosse escolhido tinha que ser apoiado. Então por que a gente não pode apoiar o Flávio, né? Essa mensagem aí tem alguns destinatários, né? Alguns mesmo, né? Infelizmente não só não. Aí também ontem, Eduardo, né? Posto aqui do Eduardo,